Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vou fazer uma questão da UFSC envolvendo cálculos químicos. Vige desde o final de 2019 a nova definição de mol estabelecida por diversas entidades normatizadoras, incluindo a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a famosíssima IUPAC. A definição atual estabelece que o mol é a unidade do Sistema Internacional de Medidas para a quantidade de substância e que um mol contém 6,02214,076 vezes 10 na 23 unidades elementares. A gente entende como unidades elementares átomos, moléculas, íons, né? Unidades elementares da química, né, claro. Então, sobre o tema, é correto afirmar que, vamos lá, proposição 01. Em uma garrafa fechada contendo 500 gramas de água pura, haverá redução do número de mols de moléculas de água se a garrafa for resfriada de 25 graus Celsius para menos 10 graus Celsius. Gente, olha só, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A temperatura não está relacionada com a quantidade de moléculas de água líquida, ainda mais se transformando em estado sólido, né? Até geralmente, leigamente, se tu já congelou uma garrafa de água, tu vai ver que o volume dela aumenta e até provavelmente vai arrebentar essa garrafa. Se for de vidro, vai quebrar facilmente, né? Porque o vidro ele é um sólido cristalino amorfo, então ele quebra muito fácil. Se for um plástico, provavelmente vai arrebentar a tampa, né? Vai extravasar. Então, a quantidade de átomos, né? Ou de moléculas, não muda com a diminuição de temperatura, não aumenta também. Então não aumenta e nem diminui, beleza? A temperatura ela não mede a quantidade, né, de moléculas de átomos. Ela mede simplesmente a média da agitação molecular, é outra história. Não sei de onde é que eles tiraram essa ideia, mas foi muito boa. Espero que você não tenha marcado essa, né? Bom, vamos analisar então a proposição 02, que diz em uma reação química que gere produtos, o número de mols de moléculas de reagente não é alterado, pois a conservação de matéria na transformação química. Olha só, uma coisa é número de mols de moléculas, outra coisa é número de mols de átomos. Então, se eu contar quantos átomos existem nessa reação química, são 6 átomos, 2 de nitrogênio e 6 de hidrogênio, mais 2 de nitrogênio, são 8 átomos. Então, desse lado aqui dos produtos também tem 8 átomos, tem 2 de nitrogênio e 6 de hidrogênio. 8 átomos, 8 átomos. Porém, o número de moléculas muda, né? Desse lado aqui eu tenho uma molécula de nitrogênio e 3 moléculas de hidrogênio. Desse lado aqui, dos produtos, eu tenho 2 moléculas de amônio, então mudou. O que eu estou dizendo desse lado aqui é que eu tenho 4 mols de moléculas e do outro lado eu tenho 2 mols de moléculas. Então, numa reação química, o número de mols de moléculas é alterado sim. Ele pode diminuir, ele pode aumentar ou às vezes não altera. Se eu tiver um número de moléculas igual dos dois lados, mas é uma coincidência, não pode ser uma regra isso. O que não muda é o número de átomos, isso sim, número de átomos, número de mols de átomos antes e depois, e esse permanece igual. Beleza? Bom, vamos analisar então a proposição 04, que diz o seguinte: a quantidade de energia absoluta requerida para levar à ebulição 1 mol de água pura é superior à quantidade requerida para levar à ebulição 2 vezes 10 a menos 3 mols de água pura, considerando-se condições idênticas de pressão e temperatura inicial. Sim, gente, com certeza. A quantidade de mols está diretamente ligado com a quantidade de massa, né? E quanto maior a massa, maior a energia. Tanto que existe lá na calorimetria, na física, né? Umas formulazinhas que é Q-macete e Q-mole, que esse calor aqui que a gente precisa, até necessita para variar a temperatura, né, depende do calor específico da substância, no caso da água é 1, mas também depende da massa em gramas. Então, quanto maior a massa, por exemplo, um mol de água é 18 gramas. Se eu pegar 2 vezes 10 a menos 3, né, é 18 vezes 2, 36, dividido por 1000 dá 0,036 gramas. É uma massa muito menor, então claro que a quantidade vai ser menor. Então, 1 mol de água, mas é ebulição. Tranquilo. Aí tu vai usar essa fórmula aqui. Então, ó, eu aumentei a temperatura, usa aqui macete.
Mudei de estado físico, né? Cheguei à ebulição e agora estou mudando de estado físico, depende da massa também. Não depende nem daí da temperatura. Então, mas a massa, ela está presente nas duas, independente disso, né? Então, 1 mol de água, com certeza vai requerer, sim, uma quantidade superior, né? A quantidade de 2 vezes 10 a menos 3 mols de água. Tranquilo? Bom, vamos analisar então a proposição 08. Em uma moeda formada por uma mistura de massas de cobre e níquel iguais, detalhezinho, né? Massas iguais de cobre e níquel, 50% de cada elemento em massa. O número de mols de cobre é igual ao número de mols de níquel. Não, né? Mas vamos lá, olha só. Uma moeda de 100 gramas. Imagina uma moeda de 100 gramas, eu tive que inventar esse valor para tu calcular, né? Aqueles que adoram cálculo, né? Loucos pro cálculo. Então vamos lá, uma moeda de 100 gramas, se tem 50% de cada em massa, né? Quer dizer que tem 50 gramas de Cu e 50 gramas de Ni, cobre e níquel. Como eu sei que 1 mol de cobre é 63,5 gramas, 50 gramas vai ser X. E esse X deu 0,787 mols de cobre. Vou fazer a mesma coisa para o níquel, tá? Essa aqui, cara, que é a massa molar, eu só vou na tabela periódica, né? Que é o UFSC que fornece a tabela periódica. Então, é sempre o maior valorzinho lá do quadradinho que tem o número, né? Na tabela periódica. E eu pego a massa molar e digo que é 1 mol. O único detalhe é que eu ponho em gramas aqui. Então, 50 gramas de níquel equivale a X, e isso deu 0,852 mols. Então, o número de mols de níquel e o número de mols de cobre não é igual. Cara, mas olha só, falando sério, eu não faria nenhum desses cálculos aqui não, cara. Eu não faria isso aqui, não faria isso aqui, não faria isso aqui. Olha só, na minha mente é muito claro o seguinte, tá? O número de mols é a massa fornecida na questão dividido pela massa molar. Se a massa molar aqui é diferente e a massa fornecida é igual, que no caso que eu inventei que é 50 gramas, o número de mols vai ser diferente. Porque não tem como dividir o mesmo número aqui por números diferentes e dar o mesmo número, não tem. Então vai ser um número diferente. Então por isso que aqui não pode ser igual, é diferente. Beleza? Gente, olha só. Esse vídeo aqui, pela minha agenda aqui, ele está sendo publicado no dia 9 de dezembro. Tá, uns dias antes do vestibular da UFSC, né, para ajudar a galera, principalmente meus alunos, a ir bem no vestibular da UFSC. No dia 8 de dezembro, se tu voltar, o vídeo que foi publicado antes desse, tem que ser o vídeo padrão, né, que todo dia eu publico um vídeo às 10 horas da manhã, então esse aqui foi o dia 9, procuro do dia 8. Ele é igual a esse, então, eu usei a mesma fórmula, tanto que ele pediu quem que tinha mais átomos, né? Quem vai ter mais átomos aqui é quem vai ter a menor massa molar. Isso é meio lógico, né? Então, a gente não faz todos esses cálculos aqui, vai perder muito tempo. Então, eu recomendo usar isso aqui. Melhor, eu recomendo tu voltar e assistir o vídeo da publicação um dia anterior a esse, do dia 8. Então, se não me engano, a questão é UFSC 2019 1,32. Inclusive, acho que o número da questão é o mesmo, de tanto que é igual a questão. Então, vai lá e assiste e vai ver que é a mesma coisa. Porque sempre é a mesma coisa, tá? É sempre tudo igual. Por exemplo, olha só a análise da proposição 16. Se 10 gramas de NaCl fossem completamente dissolvidos em água pura, será formada uma solução na qual o número de mols de Na será igual ao número de mols de Cl-. Cara, eu não vou fazer cálculo nenhum. Não vou fazer. Porque olha só, eu quero que tu entenda que esses 10 gramas de NaCl correspondem a um valor tipo X mols de NaCl. Aqui em cima, ó. X mols de NaCl. Não sei que valor é esse, mas não importa. Porque se eu multiplicar esse X vezes o número 1 que está aqui no sódio, vai dar X mols de sódio. X mols de átomos ou íons de sódio. E aqui vai dar X mols de íons, né, átomos de cloreto. Então, com certeza, esse valor aqui vai ser igual a esse valor aqui. E isso aqui caiu a mesma coisa no vídeo que eu publiquei ontem. Você está assistindo esse vídeo aqui no dia 9 mesmo, foi publicado ontem, ou no dia anterior, eu não sei quando que tu vai estar assistindo esse vídeo. Quer dizer, os negócios se repetem. Claro que essa aqui está correta, e o nosso somatório aqui vai dar 20. Só que o tipo de pergunta é o mesmo, tá? Deixa eu fazer o seguinte, vou até pegar a questão aqui para vocês. Olha só, a questão aqui, ó, de 2019, 32. Olha só, o número é o mesmo, número 32, é a segunda questão de química que tem.
Outro detalhezinho, ele está dizendo, ó, existe um novo conceito aqui de mol, lá em 2019. Aqui ele também falou, existe um novo conceito de mol, só que agora é 2022. Outra partezinha, tá? Ele vai usar essa fórmula aqui para a gente matar a questão muito rápido, tá? A gente vai usar também essa fórmula aqui. Ele vai abrir várias chavezinhas aqui. A gente também vai fazer a mesma coisa aqui. Quer ver mais coincidência ainda? Essa questão que envolve cálculo, ela tem aqui, ó, de 1 a 16, ela tem 5 proposições. A que caiu alguns anos atrás também tem 5 proposições. Coincidência, né, cara? Outra ainda, ela tem 2 proposições corretas. O que aconteceu com a de 2020 agora, tempos atrás? Também tinha 2 proposições corretas. Cara, até o número 4 eles mantiveram igual, como sendo uma resposta correta. Até isso é igual. Agora, imagina só que maravilhoso se tivesse, se você pegasse um material desses. Ó, estou me estudando para Unix, por exemplo. Eu quero um material que coloca todas as questões que são muito parecidas numa lista de exercício e me explica como é que eu faço uma e eu consigo fazer as outras. Esse material existe e se chama Studbook Química na UFSC. Ele está à venda aqui na descrição desse vídeo. E eu falo isso todo vídeo. É um vídeo, cara, que praticamente eu te digo, olha, cara, isso aqui vai cair assim, cai assado. E tudo se repete. A gente tem as provas resolvidas desde 2010, organizada por prova, por conteúdo que mais cai, por jeito de fazer a questão. Te digo ainda quais são os primeiros conteúdos que tu vai estudar, quais são os que tu não vai estudar. Por exemplo, se tu está estudando fórmulas de propriedades coligativas para UFSC, tipo aqueles vários texugos kernel Wi-Fi, pressão osmótica para UFSC, cara, não cai, você está perdendo tempo. Se você está estudando, por exemplo, radioatividade, cai. Essa cai bastante e conforme está caindo, conforme está passando o ano, está caindo mais. Então, essa está valendo a pena. Agora, eu estou estudando coloides. Tô 2 semanas tentando entender coloides. Cara, não cai. Então não faz isso contigo. Não perca tempo, cara. Deixa que um profissional te ajude nisso. Deixa que um profissional te diga, olha só, cai isso, cai assado, cai desse jeito, e é assim que tu tem que fazer. Eu sei, cara, se tu não tem grana, por exemplo, para comprar esse material do Studbook Química na UFSC, cara, entra pro canal do Telegram que vai ter pílulas grátis ali. Vai ter materiais, vai ter vídeos, e tu já vai pegando a lógica, cara. Ou se junta aí com 1, 2, 3 pessoas e compra o material. Eu acho que caro mesmo é tu perder tempo. O tempo é muito caro. Eu tenho dinheiro para comprar quase tudo que eu gostaria. Eu só não consigo comprar uma das coisas que eu mais gostaria de comprar, que é tempo. Isso a gente não consegue comprar. Então, cara, pensa nisso. Se eu pudesse comprar 10 anos e poder voltar 10 anos atrás, eu compraria. Então, não faça isso contigo. Você merece um material organizado que vai melhorar muito teus estudos. Então, isso aí, gente. Eu espero que tenha deixado claras as coisas para você. Mesmo não comprando nada, cara, esse vídeo vai te ajudar a resolver muitas questões da UFSC que são muito parecidas. Eu vou deixar outros vídeos aqui relacionados, inclusive esse que eu falei. Beleza? Então, bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.